Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso programa Falar é Fácil. É sempre importante quando a gente começa um trabalho dessa natureza, a gente tem uma ideia, uma expectativa de que a gente consiga efetivamente trazer aquilo que a gente trouxe em função do nosso convidado. E hoje, um convidado especial. Tinha muita curiosidade, uma vontade muito grande de trazer aqui uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito e gosto muito dele, que é justamente o César Augusto Bresciani. César Augusto, seja muito bem-vindo em nosso programa. Obrigado, Reinaldo. O prazer é meu e é uma honra estar aqui. A admiração é mútua. O professor Passadori, né, meu mestre de comunicação. Então, fico feliz com o convite e com a possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre vários temas, né? Principalmente sobre você e sua vida. Hoje, sim, você tem uma atuação bastante importante, né? Diretor de RH da BP Bioenergy. E assim, já falar um pouco sobre, eu quero assim, dessa sua trajetória, para começar com a sua trajetória profissional, César. Você está há quantos anos? Mais de 20 anos em RH? Mais de 35, já passou. E interessante, a BP Bioenergy é uma empresa líder hoje no setor de bioenergia, então produz etanol, açúcar e energia à base de bagaço de cana. Então, é um segmento bem interessante, ele é base sustentável, né, de economia circular e gera muito emprego. Então, nós temos 9 mil colaboradores em 11 unidades, 5 estados. Então, tem 9 mil colaboradores sob sua tutela e responsabilidade de recursos humanos, sim. Eu fico curioso como é que é isso. Como é que uma pessoa que tem abaixo, direta ou indiretamente, a responsabilidade sobre a vida, sobre a trajetória, sobre os recursos humanos de 9 mil colaboradores? Como é que é a sensação e a responsabilidade, César, em relação a isso? A primeira palavra é essa, assim, é uma grande responsabilidade. Eu sempre falo para o meu time de RH que a gente tem uma missão, né, uma vocação, e a gente não faz isso sozinho, né, tem muitas lideranças, por isso que já começa um tema que eu valorizo muito na minha carreira, né, que é ter lideranças preparadas e que reflitam, né, nas suas ações a ética, a conduta, a melhor forma de gestão, porque você tem que contar com esse grupo para fazer tudo dar certo. E eu costumo dizer, né, Reinaldo, são 9 mil pessoas, mas são 4 mil terceiros, são mais de 17 mil dependentes, nossa, então 50 cidades, são mais de 40 mil pessoas que dependem do nosso sucesso. Então, a palavra é responsabilidade, mas muita satisfação, né, de saber que a gente está gerando tantas oportunidades, impactando positivamente tantas vidas. Tive o prazer, o privilégio de ter alguns trabalhos, e é lá que eu tive o prazer também de conhecer mais profundamente o César, de prestar serviço lá para a BP Bioenergy. E fiquei encantado assim com várias características da empresa, e uma delas que foi marcante para mim foi a questão relacionada a valores. Sim. E assim, não é só aquele quadro que se pendura na parede, e essa é a missão da empresa, esses são os valores da empresa. E claro que está sob sua tutela também essa responsabilidade. Como é que é isso? De que maneira as pessoas... Porque eu assim, vi na prática isso, estava lá numa das unidades fazendo um trabalho, e, professor, vou ganhar um ponto aqui, tal. Nós temos uma condição de trabalho, me deram uma orientação em relação a um ponto de todo o início de treinamento começa lá com uma sugestão de segurança, alguma orientação. Inclusive eu participei depois, em algum momento também, entrando no embalo, no clima do ambiente. Mas eu vejo assim, das pessoas que tive o prazer de conhecer, inclusive diretores, esse profundo gosto, levando a sério isso. Como é que você conseguiu transportar do papel de uma ideia para o comportamento das pessoas? Bacana. Esse tema é muito amplo, né, Reinaldo? E passa pela tua especialidade, né? Passa por comunicação, passa por intenção e passa por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de participar por vários processos de cultura. Eu falo que eu vivi 7 processos de transformações entre fusões, aquisições, M&As, e aí eu percebo sempre que tem que ficar muito claro e explicitado aquilo que se aceita e aquilo que não se aceita. Eu tive chance de participar de um treinamento global uma vez, do Walking the Talking, e falava muito, né, do papel da liderança, né, que são crenças, comportamentos, mas que tem que ser exemplificados dia a dia. Então começa por aí, né, saber o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E aí ser muito firme nisso, né, de você exemplificar a todo momento. Você fala de segurança, é um valor assim negociável nosso. Então, a todo momento... Que é um dos valores, mas até o primeiro, eu sei que é o primeiro que, relação, acima de tudo, todo mundo vai chegar bem, vai voltar bem para casa. E ele leva junto várias coisas positivas. Primeiro, a proteção à vida, né? Mas leva, assim, o olhar para o outro, a empatia, o cuidado.
Então, aquilo que você percebeu lá é muito esse espírito de time. Então, toda a função de RH, ela tem que estar em volta nessa ação e nessa intenção de comunicar o que é desejado e deixar claro aquilo que não é aceito também. A questão da ética, da conduta correta. E aí, quando você contrata alguém, quando você promove alguém, você dá os sinais se isso está tendo coerência com o teu discurso, né? E no dia a dia, né, de novo, aquilo que você aceita e não aceita. Uma reflexão que eu tive nesses eventos de cultura que eu achei bem interessante, que a cultura é viva, né? Assim, você gerencia a cultura por ação ou por falta de ação. Então, a nossa opção é ter ação sobre ela. Ação intencional, ação ativa, ação afirmativa a todo momento, ação de reconhecimento. As pessoas têm que ser reconhecidas pelo que elas fazem, pelo que elas são. E, por exemplo, uma promoção de um líder é um reconhecimento. As pessoas têm que entender por que aquele profissional foi galgado a uma posição. Porque subiu esse e não o outro. Justamente. Né? Só porque ele se comunica bem, não. Justamente. Não é só por então isso. é uma soma, né, de gestos e atitudes que levam a uma cultura se tornar sólida. Você também é conhecido por uma pessoa que tem um trabalho bastante intenso na valorização feminina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, César. Porque assim, a gente vê, claro, por aí, tem uma tendência, virou moda agora, só mulheres, assim, questão de equiparação salarial, questão da liderança, mais mulheres na liderança, mas, como você acabou de falar, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se prega, verdade. Eu penso que um dos grandes desafios é agirmos de forma congruente com aquilo que nós falamos. Perfeito. Então, eu gostaria que você abordasse esse outro tema super relevante. Assim, o agro tem uma característica ainda de pouca participação feminina e nós temos que reverter esse cenário. Assim, o agro ele tem que refletir, obviamente, a proporção da sociedade. Então, tem um esforço, e a nossa empresa faz esse esforço constante de fazer esse aumento da diversidade. E aí, hoje acaba sendo uma minoria dentro do agro, então toda hora que a gente trata com uma minoria dentro de um processo, a gente tem que trabalhar intencional e afirmativamente. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que entender que tem que criar movimentos que permitam o aumento dessa representatividade e, obviamente, todos nós temos que ser aliados da causa, porque a gente tem que gerar oportunidades e entender o que está bloqueando o processo de aumentar a participação. Vou citar um exemplo que para mim foi marcante. Nós, em algum momento, a gente foi para as comunidades em torno das nossas fábricas e começamos a fazer rodas de diálogos com as mulheres, chamando elas para trabalhar na nossa operação. E chegamos a ter 40, 50 em cada cidade. E na primeira vez que a gente foi nessas rodas de diálogo, algumas se manifestaram e disseram: olha, o nosso sonho é trabalhar com vocês. Olha que mas a gente não tem a qualificação que vocês buscam. E aí fica naquela questão de você gerar a inclusão, mas você tem que gerar o caminho da possibilidade da capacitação. E aí a gente começou a criar um programa chamado Capacita Mais Mulheres, que a gente providencia o apoio a uma carteira de habilitação, uma CNH, faz um treinamento de operações de máquina, treinamentos de carreira de manutenção e outras, e começamos a inserir. Hoje mesmo eu estava vendo os números, mais de 300 mulheres passaram por esse treinamento recentemente. Por exemplo, em Pedro Afonso, que é a nossa unidade mais distante, esse mês 9 jovens aprendizes que fizeram carreira de manutenção entraram e deram depoimento. Eu nunca me imaginava nessa carreira. Então, a parte da diversidade e da inclusão é poder gerar o acesso, né? E você entender o que está bloqueando o acesso. E aí, outra questão que a gente trabalha muito, a gente começou a trabalhar o aumento da proporção na liderança, né? Então, a nossa proporção de liderança feminina hoje é maior do que a proporção geral da empresa, porque daí você tem, de novo, mais aliados e aliadas para promover a inclusão e a diversidade. Eu vejo com grande possibilidade, né, esse equilíbrio dentro do agronegócio, mas ele não vai ocorrer sem, de novo, esforço, intenção e afirmação, né? Assim, é algo que a gente tem que fazer juntos, né? Eu gosto dessa analogia do papel do líder como uma pedra muito grande que cai sobre uma lagoa. Ela vai provocar ondulação por todo o espaço da lagoa, até o cantinho da lagoa, uma ondinha vai chegar lá embaixo. E essas ondas, elas representam a intenção, a força, a direção mesmo do trabalho que é feito, a decisão, e que vai se propagar ao longo do lago. E também o estilo do líder, né? Que vai se propagar nessas ondas. Além aproveitando, além da questão feminina, de mulheres, da valorização feminina, questão você falou também em relação à inclusão. Estamos também vendo assim sob a égide de uma nova configuração em relação às diferenças, eventualmente chamadas de minorias. Como é que a BP ela adota políticas ou cria condições de relacionamento com as chamadas diferenças? Pessoas com dificuldades até
enfim, das mais diversas. Nós trabalhamos com todos os pilares, nós temos um programa chamado Bem Plural, então nós temos grupos de afinidades que entendem cada característica de cada grupo e geram, né, oportunidades diferenciadas. Então, Bem Plural trabalha com profissionais... Bem Plural é o nome Bem do Plural, programa. já é mais bonito, já assim, bem plural, e então cada pilar trabalha. Ainda ontem eu estava numa conversa interna, por exemplo, a gente estava falando sobre pessoas com deficiência, pegando dos pilares, né? E algum gestor me perguntava como é que a gente faz para ser mais inclusivo. E aí, de novo, eu volto para a questão de ser afirmativo e intencional. Eu disse, nós temos que buscar as pessoas onde elas estão e gerar o movimento. Nós tivemos uma pesquisa recente, né, de avaliação interna e a resposta sobre o quanto a empresa é respeitosa para a diversidade, quando ela é acolhedora, foi extremamente elevado o resultado. Então, mostra que o nosso discurso está coerente com a prática. E aí eu vou voltar para o pilar da diversidade de gênero de novo, assim, que eu lembrei de um caso que aconteceu uma vez. A gente fez uma análise, o que acontecia na pós-maternidade, e a gente percebia que a gente estava tendo uma evasão, principalmente operações, de profissionais que não conseguiam ter estrutura familiar no pós-parto. Aí o que a gente fez há uns 3 anos atrás? A gente aderiu à empresa cidadã, também creche, mas a gente estendeu para mais 2 meses de maternidade, né? A gente aderiu ao programa de extensão do período de maternidade e entrou com um benefício creche ampliado para as unidades. Então, é entender, né, a cada público, né, pessoas de deficiência, a cada pilar, a cada situação, o que é que gera, né, a inclusão e a possibilidade do acesso. Então, é o bem plural que a gente acaba trabalhando. Você convive muito com outros profissionais de recursos humanos, conheço também da PP, a BRH, você é participante ativo. Sim. Tive o prazer de te encontrar uma vez num dos eventos da BRH. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco também. Falou, olha só, César aqui. Estamos juntos lá. E você, então, assim, atua já há mais de 30 anos como pessoa profissional de recursos humanos. Como diretor, está há quanto tempo? Diretor, estou há 15 anos. 15 anos. Então, nesse contexto de direção, de coordenação da área de recursos humanos, eu vejo assim que mais e mais há uma valorização e reconhecimento, principalmente por pessoas que também aprenderam a valorizar a área de recursos humanos, né? Eu vejo assim que também é uma valorização na qual também os profissionais de recursos humanos passam a fazer mais e mais parte do board da empresa em processos de decisão. Qual a sua parcela de contribuição para isso estar acontecendo, ou ter acontecido, no contexto de uma grande associação que lida justamente com profissionais de recursos humanos? Chega um momento, eu acho que assim, a tua pergunta tem várias formas de interpretar ela. Por exemplo, eu voluntariamente participo de 2 comitês de recursos humanos de empresas, né, ou de associações, e fui convidado para ir para a BRH São Paulo. Eu acho que independente do estágio de vida, né, eu já tenho mais experiência, mais de 35 anos, a gente também tem que pensar a nossa função e a nossa trajetória no sentido de propósito e legado. Assim, é muito falado isso, mas como é que a gente vivencia? Então, eu coloco muito, como profissional de RH, que a gente trabalha muito no legado. Então, você pega uma BRH São Paulo, né, como uma entidade de mais de 60 anos, ela é um hub, né, de um ecossistema que reúne, né, profissionais com a sua experiência, profissionais de recursos humanos, e a gente tem a possibilidade de compartilhar boas práticas, experiências, aprendizados, essa força, né, da conexão, de compartilhar e conexão, e aí entra a comunicação, que é toda a sua trajetória, né, ela tem que ser mais praticada, né, Reinaldo, porque a gente não pode ficar sozinho. Eu tenho falado que o risco do ser humano é se isolar, né, se a gente se isola, a gente perde a força da conexão. E aí, quando eu entro na BRH São Paulo, foi muito para isso, né, que a gente pudesse levar a experiência, ajudar no ecossistema, para que a gente possa fortalecer as conexões humanas. A troca tem muita relevância, né? Assim, a possibilidade de acelerar pelo aprendizado, né, coletivo, né, na cocriação, na colaboração é muito importante, né? E eu acredito muito nisso. Você falou agora há pouco em legado. E veja assim, com todo esse trabalho que você acabou de falar e mostrar aqui pra gente, né? Olha só, que pessoa fantástica, né? Assim, com toda, não só na teoria, mas que vive, respira, transpira e faz de fato com que não só a área de recursos humanos seja valorizada, mas
em especial pelo trabalho que realiza na valorização das próprias pessoas, que tem como reflexo, que acabou de dizer, o exemplo. Não adianta ter um quadro bonito, missão, visão, valores, se a pessoa não pratica e não dá um exemplo. Então, nesse sentido, fazendo toda essa diferença. Em termos de legado, César, como é que está para você essa ideia de... É muito comum perguntar, qual o seu legado? É claro que é fácil até de entender em função daquilo que você faz, mas eu gostaria de ouvir de você. O seu legado, o que você está deixando para a posteridade? Quando você sai daqui, um dia para de trabalhar, ou se aposenta por qualquer razão, de repente assim, o César deixou um legado legal. Legal, é bom, é uma boa trocadilho. Reinaldo, eu cada vez mais eu foco na questão da nossa atuação com a humanidade, a conexão humana. O que eu percebo que o risco é que a gente perca essa conexão e essa empatia. E vamos falar um pouco, hoje está chegando a IA, que é uma grande transformação necessária e relevante, e a gente tem que, vamos pegar nosso papel como RH, entender para não ficar de fora, mas a gente tem que favorecer que as pessoas sejam incluídas nesse processo, que as pessoas não se percam na jornada de aprendizado para se manterem atualizadas. A gente só não pode pensar como RH que a gente vai transferir o nosso papel para a IA, porque senão a gente perde a nossa relevância. Então, se eu pensar no meu legado hoje, Reinaldo, é que a gente trabalhe sempre na questão da empatia, do olhar humano, da questão da humanidade. Assim, a gente tem um impacto na vida das pessoas enorme, e a gente contribui para a sociedade, contribui para o desenvolvimento de empresas, mas tudo isso, e não é um discurso de RH, assim, é de fato, isso só acontece através das pessoas. Então, quando eu olho na nossa função de recursos humanos, ser vocal, olhar com empatia para o outro, com acolhimento, com escuta ativa, para mim cada vez é mais importante. E aí entram os líderes assim, que se coloquem como vulnerável naquilo que não sabe, que acolhem o outro nas contribuições. Então, humanidade, conexão humana, o legado para mim é essencial. O impacto que a gente pode gerar. Não é nada filosófico, para mim é algo concreto, né? Então, empresas éticas, empresas que se preocupam com o próximo, logicamente que produzam resultado através disso, porque nós temos que ser sustentáveis enquanto organizações, mas que não deixe de considerar, né, o impacto humano. É fácil entender e perceber isso nesse contexto, em função não só da teoria, mas em função também de formação. Eu tenho a intenção de fazer muita coisa, mas a pessoa não se prepara, não se estrutura. Só para vocês saberem um pouquinho do César, tem formação acadêmica graduada em Direito, aqui pela PUC de São Paulo, e o que lhe confere também uma base forte de relações sindicais e compliance. Especializações também em recursos humanos, aliás, pela FGV aqui em São Paulo, também como conselheiro de administração pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Experiência também internacional. Complementou sua formação em cursos de instituições renomadas como Washington University, focando em liderança e gestão de talentos. Também em alguns das áreas da sua expertise. Gestão de mudanças e cultura organizacional, relações estratégicas e sindicais, desenvolvimento de talentos e sucessão, governança corporativa. Não é pouco, não. Então tem uma história aí também. Então, com o legado é consequência de tudo isso, né? Mas mais e mais, eu entendo assim e vejo isso. Uma das coisas que eu passei a te admirar mais e mais, te conhecendo, esse lado humano, esse lado assim da pessoa. É profissional, consagrado, valorizado, aplaudido. Não, as pessoas não temem, as pessoas te respeitam. E você é brincalhão, ele está aqui serião, mas ele é brincalhão, do bem nesse sentido também. E as pessoas te admiram muito. Já mostraram, todas as pessoas que tive o prazer de conhecer têm por você uma grande admiração, e também, não em função disso, mas de te conhecer, passei também a ter essa admiração. Então eu queria saber um pouco assim, quais os principais desafios que você vivenciou ao longo da sua carreira? Porque nem tudo é fácil. Tudo são flores. Não. Peraí. Todos nós passamos por perrengues. Então, abrindo seu coração, César, quais esses perrengues, essas dificuldades que você teve que ter um jeito, aquela força para superar, mas você chegou lá e mostrou, aqui veio. A pergunta ela é profunda, e a carreira, né, ela é feita de vários momentos de altos e baixos, e a persistência tem que ser parte. Eu tenho às vezes a oportunidade, né, de ser
depararam com essa pergunta, por exemplo, jovens, o que você faria diferente hoje? Quando eu vou nas unidades, converso com o meu time. Tem algumas coisas que eu falo, Reinaldo, e talvez a primeira delas, assim, administrar as ansiedades, né? Assim, eu tenho usado muita frase assim, a gente estar presente, viver presente e ser presente. Porque é muito fácil você remoer coisas do passado, você não muda mais, tentar sofrer pelo futuro, que 90% do que a gente pensa não vai acontecer, né? Então, uma primeira parte é isso. Às vezes eu faço muita mentoria, né? E muitas vezes a primeira conversa da mentoria, eu quero me preparar para o próximo passo. Eu disse, então eu vou te preparar para o próximo. Você faz mentoria como mentor e também participa de mentorias? Eu faço mentorias voluntárias pela BRH, eu faço dentro da empresa, eu faço com uma série de... É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? De poder transferir conhecimento. Acho que é outro grande benefício que a gente tem como líder. Sim. Transferir conhecimento. Lógico, cada um vai usar da forma, assim, sempre aquela máxima, como se fosse bom a gente vendia, mas você transferir aquilo que você aprendeu de sucesso e de reflexões é importante, né? Então, uma parte é isso, assim, estar presente, viver o presente e ser presente, né? E ser presente é estar ouvindo, é estar conectado, porque é muito fácil a gente se dispersar e o mundo nos puxa para vários lugares, né? Então, é o aqui e agora. Então, eu estava aguentando que mentorias que eu faço, às vezes, eu queria me preparar para o próximo cargo. Eu disse, então eu vou te preparar para o cargo atual. Se você fizer bem o cargo atual, o próximo será acrescentado. Apenas como consequência do que faz hoje. Seja o melhor cargo que você é hoje, que seja qual for, e que o próximo é liberar. Esse é um ponto. Outra coisa, é muito falar também protagonismo, mas eu junto com duas coisas, assim, não se vitimizar, né? Assim, se algo der errado, o que eu faço para ser diferente, né? Porque não dá para transferir. Isso é um poder muito bom e assim você sente um livramento quando você assume que você tem o poder da mudança, né? É libertador, né? Assim, tá comigo a bola, assim, eu que decido o que eu faço. Se não deu certo, o que eu faço diferente da próxima vez? Como é que eu busco a mim? Então, protagonismo. Só que o protagonismo, do meu ponto de vista, tem que ter um lado de ser vocal. E assumir o risco de ser vocal, porque você vai falar coisas, lógico, você tem que ser o jeito de falar, saber como falar, mas é mais fácil você se arrepender do que você não falou do que você falou. Assim, na vida eu vi mais gente se arrependendo de não ter falado do que ter falado, né? E ter essa habilidade, né, de poder se colocar de uma forma adequada. Então, se você pega vocal, protagonismo, estar presente, são coisas que hoje eu valorizo muito. Se eu olhar meu passado, assim, eu gastei tempo demais, assim, às vezes com ansiedades sobre coisas do futuro que não aconteceram e me tiraram foco. Então, hoje, meu tempo todo é alocado para o momento presente. Olha, eu não sei você, mas o César falou uma coisa assim que eu duvido que a gente não fique um pouquinho fisgado em relação a isso, não é verdade? Eu gastei muito tempo da minha vida me preocupando, talvez assim, será que dá certo, será que não dá certo? Talvez a preocupação em acertar, e às vezes se esquece daquilo que você acabou de falar. Tem toda uma linha, tive o prazer também de participar de um grupo uma vez, chamado Quarto Caminho, na linha de Gurdjieff, que assim, toda uma filosofia, não é religião, é uma linha de trabalho, mas que tem como foco trazer assim para o momento do presente. E tem também uma linha da própria programação de linguística, uma estrutura também de psicologia bastante antiga, de Eric Berne, e que fala assim, que o mais importante da vida é viver o aqui e agora, sentindo emoções autênticas, mas mais importante do que isso, é tendo consciência dessas emoções. Você acabou de falar isso com outras palavras. E super profundo, né? E não é se desconsiderar o impacto virado que tem para frente, sempre digo, né? Se você vem com um sentimento de preocupação, ansiedade, dá um pressentimento que tem que me preparar para uma reunião, se prepare, né? Eu estou preocupado com uma situação, tenta endereçar de alguma forma, assim, não é desconsiderar o futuro, né? Mas endereçar ele para alguma ação efetiva, né? Eu uma vez ouvi uma coisa assim, esse assunto, o que está acontecendo? Eu estou preocupado. Está preocupado? Não, estou preocupado. Aquela cara, aquela expressão de preocupação. Posso fazer uma pergunta? A pessoa disse para o colega. Pode. Esse assunto que te preocupa tem solução? Não tem solução. Você não tem solução, então para que se preocupar? Os antigos já falavam, se não tem solução, solucionar está. Então, ou se assim, esse assunto que te preocupa ter solução, tem. Se tem solução, então para que se preocupar? Como se a preocupação resolvesse algum tipo de problema. Uma outra abordagem eu gostaria de perguntar para você. Eu tenho, claro, assim, as pessoas que me inspiraram na vida. Tive um grande mestre que foi o professor antigo, Melantônio, que foi professor de grandes políticos, de grandes pessoas importantes aqui no cenário nacional.
e com ele aprendi muita coisa. Então, era o meu ídolo, aquela pessoa que eu admirava muito. Hoje já falecida, etc., mas aquela boa lembrança, e como outras pessoas também que me inspiraram na minha trajetória e tal. Quais foram, pelo menos algumas pessoas, se você tem assim a lembrança, daquelas pessoas que te ensinaram? Pode ser parente, pai, irmão, sei lá quem você tem assim como um modelo, você modelou, porque olha, eu quero ser que nem você. É interessante, Reinaldo, também, e aí é outro aprendizado de vida, né? Às vezes a gente foca na escassez e não na abundância, né? Meu pai foi muito simples, ele trabalhava primeiro na roça, depois foi trabalhar no comércio, e ele não tinha muita comunicação, ele não sabia se expressar. E por muito tempo eu pensava, meu pai poderia ter perguntado mais sobre a minha carreira, sobre a minha vida. E aí eu pensava nisso, aí um dia eu pensei assim, cara, eu estou tentando ver um lado que não estava presente na vida dele. Aí eu parei para pensar assim, o que meu pai me deixou de verdade? Ele disse, cara, me deixou duas grandes coisas, a honestidade e o trabalho. Dali para frente eu ressignifiquei, e aí pessoalmente eu disse, bom, mas eu vou trabalhar com comunicação, porque era algo que eu esperava dele, né, por origem, mas a vida não proporcionou isso para ele, então vou trabalhar para mim, né? A pessoa só pode ensinar quem sabe, né? Então, pouco é da mudança da escassez, esse é um ponto. Então, minha família foi minha base, assim, minha esposa, meus filhos, assim, eu fui construindo a cada momento, né, pontos de referência. Mas um aprendizado que eu queria dar também, assim, eu posso citar N pessoas, mas eu seria injusto citar, mas uma coisa que eu aprendi também, em dado momento eu procurava o modelo ideal e perfeito da pessoa, até meus 25, 27 anos, eu achava que um dia eu ia achar um modelo a seguir perfeito. Em dado momento, talvez porque alguém me ajudou, talvez porque eu fiz a reflexão, eu percebi que um pouco de cada um eu iria buscar. Então, cada líder que eu tive a chance de ter excelentes líderes, eu buscava algo que eu gostava neles. Então, esse eu gosto do jeito de liderar, esse eu gosto do jeito de executar uma tarefa difícil, esse eu gosto do jeito de trabalhar com uma situação de crise. E aí eu fui fazendo uma coletânea de experiências, de modelos a seguir, e é muito bacana quando você começa assim a pegar aquilo que te atrai de referência no outro em relação ao estilo de ser como líder, como pessoa, como profissional, como familiar. Então é uma coletânea, né, das boas práticas que eu vivi na vida. Então eu digo que hoje eu sou um pouco de todo mundo que passou pela minha vida, né? Vou inverter um pouco agora a direção da pergunta. Agora então, as pessoas que estão sob a sua tutela na liderança da empresa, ou níveis inferiores, hierárquicos, ou pessoas que talvez não ainda exerçam papéis de liderança, ou fora da empresa, sua família, seus filhos, etc. O que eles vão ter como modelo, ou copiar de você, porque você os inspira. Eu já conheço, sei muita coisa, já poderia falar algumas delas: bondade, generosidade, pessoa de bom coração, pessoa aparentemente paciente. Mas assim, que você falasse um pouco, sem falsa modéstia, dessas características que você sabe que eu sou possuidor, eu sou assim, eu me esforço para ser assim, tal, e que elas adoram e apreciam isso em você e até verbalizam isso para você. Falar da gente não é fácil, né? E vou pegar aquilo que eu percebo de fato, né? Que você fala que é mais presente, né, Reinaldo? Assim, eu sempre falo que eu sou uma pessoa equilibrada, sensata, um alto senso de justiça, uma escuta ativa e um olhar para o outro, sempre preocupado pelo outro. Eu me reconheço nisso também porque, assim, eu gosto muito e me dou muito bem com o impacto que eu causo nas pessoas. Assim, eu fico feliz quando eu vejo que eu fiz algo por alguém. Então, isso me nutre, é uma coisa que... Agora, é interessante, né? Porque eu sou uma pessoa que transmite uma calma, mas por dentro tem um e aí, de novo, quando eu era muito novo, eu era muito intempestivo, aí eu tive que dominar isso, então eu virei uma pessoa calma. Tanto que na empresa mesmo, e pessoas que conhecem, eu tenho um ditado: vamos dormir com isso. Ainda hoje, um colega que disse: como você fala, vamos dormir com isso. Porque eu falo, tudo na vida tem um gatilho, você tem que ter um contra-gatilho. Então, eu era uma pessoa que agia muito intempestivamente quando era mais novo. E hoje eu uso o ditado: vamos dormir com isso. Um assunto, seja ele qual for, principalmente se trata de pessoas, eu prefiro dormir uma noite para refletir consequências, impactos. Eu nunca tomo uma decisão rápida, especialmente sobre pessoas. E sempre, invariavelmente, acaba sendo a melhor decisão. E aí eu sempre digo, é diferente se é uma crise. Se tem uma crise para ser resolvida, vamos resolver rápido. Mas esse é um exemplo. Para lidar com uma questão de, às vezes, ser mais intempestivo, mais rápido numa decisão, precisa pesar impacto. Eu prefiro tomar uma noite de sono,
me aconselhar tem comigo essa mesmo. técnica? Né? Pode dizer que não, mas tem um nome. É uma técnica, tem origem numa religião hindu, que é assim, Vuvei. É assim, ao invés de você agir de imediato, impulso, se for impulsionado, motivado pela emoção daquele momento, vai fazer coisa que não deve. Então dê um stop, que é outra técnica, inclusive. É mesmo conta até 10, daí a pouco você deixar o pondera, cérebro relaciona. acalmar. Porque eu sempre digo que o cérebro não tem que mandar na gente, né? Agora, se você perguntar outra coisa que hoje eu gosto de fazer, as pessoas valorizam muito, e eu vejo que eu gosto de fazer aconselhamentos, mentoria, assim, ouvir e ajudar a construir a melhor solução, assim, fazer uma cocriação. Né? Faz parte do seu lado de ser conselheiro também, não é? Sim, de poder achar a melhor solução, melhor caminho. Então, essa é uma coisa que eu aprecio muito. Né? César, uma pergunta assim, eu penso que é curiosa até. Alguma experiência que você se lembra da sua influência sobre a vida de alguém que você gostaria de destacar, que aprendeu com você, mudou a vida com a sua intervenção? Eu tive situações, eu vou pegar dois extremos, assim. Uma vez foi uma situação de uma pessoa que eu não tinha tanto contato, eu respondia por uma área, dentro das minhas funções eu tinha uma área de portaria e recepção, né? E eu era muito novo, eu tinha uns 25 anos e eu tinha que dispensar um porteiro porque nós íamos mudar a estrutura da área. E aí eu não tinha muita experiência de liderança. E aí eu pensei, eu vou avisar ele antes, porque não é justo com ele, porque não era uma questão de performance, sabe? Era uma área que ia fechar. E eu chamei aquele senhor, eu lembro até hoje, e eu falei para ele, olha, eu precisava te avisar que final do mês vamos fechar seu posto de trabalho, então que não queria que fosse uma surpresa. Esse senhor me olhou com muita raiva e disse, e você me fala isso agora? O que adianta me avisar antes? E vai me mandar embora? Aí ele foi embora, saiu chateado da minha sala. Eu cheguei em casa e pensei, cara, eu sou um líder que ainda tem que aprender muito, né? Fiquei me cobrando, né? Porque aí chega no dia seguinte, ele volta e me fala, o senhor tem um minuto? Eu me chamava de senhor, era um menino. Ele disse, olha, ontem eu estava de cabeça quente, mas eu queria lhe agradecer porque eu nunca fui tratado com tanto respeito assim, de me avisar antes, dar tempo de eu me preparar, tentar procurar um emprego e tal. Isso me marcou porque assim, eu agi meio por coração naquele momento, eu não tinha ainda as técnicas de liderança, era a minha primeira gestão, né? E provavelmente faria a mesma coisa hoje. Provavelmente já fiz muitas outras vezes. Eu sempre digo, eu nunca vou deixar com alguém que eu tenha a relação seja surpreendido por um desligamento. Isso é uma crença minha na empresa, a empresa toda cumpre assim. Sempre as pessoas saberão se pode ter algum risco através de um feedback. Isso que você está falando, César, a mim provavelmente é o que chega, sabe? Essa sensação de, no seu olhar você expressa bondade, generosidade. Eu estou assim, está a serviço. Claro, tem um trabalho para fazer, a meta para ser cumprida, as regras do jogo, tudo tem que ser. Se a pessoa não está bem ou não está alinhada com os propósitos, infelizmente, na primeira, segunda, terceira chance, na terceira tem que cuidar de outra maneira. Mas eu penso assim, até em relação a feedback, até em relação à demissão. Quando a pessoa é tratada com respeito, com consideração, ela até agradece, não pelo fato de ter sido demitida, ou fato de, mas pelo fato de ter sido tratada com respeito, com consideração. E esse é outro ponto que eu aprendi, Reinaldo, assim, a ser franco com os feedbacks. Eu, quando era mais novo, por vezes eu ficava cheio de dedo de falar. O que eu aprendi, e eu respeito muito, assim, não deixar de falar, porque a pessoa merece saber o que você percebe sobre ela, com abertura, confiança e respeito. E aí outro exemplo que me vem à mente, uma vez eu falei com um profissional que era muito talentoso, mas ele era muito difícil de trato, e eu tive que dar um feedback com ele muito claro, que ou ele mudava o comportamento, ou a situação ficava inviável, e de muito talento. E no fim a pessoa acabou saindo, mas eu fui muito honesto e respeitoso com ele. 10 anos depois, e aí eu dei caminhos para ele mudar aquilo, até caminhos terapêuticos, se fosse o caso. 10 anos depois ele me ligou e disse, olha, César, hoje, depois de 10 anos, eu consegui chegar naquele lugar que você me falou que eu deveria chegar. Te agradeço aquela conversa de 10 anos atrás. Então, se a gente não é claro com as pessoas em relação às percepções e às possibilidades, a gente tira a oportunidade deles trabalhar nisso. Eu trabalho muito com avaliação anual na empresa, eu sempre digo, depois que a gente faz uma avaliação profissional, ele tem que saber do que ele foi avaliado, né? Os pontos positivos para reforçar, né, o caminho correto que ele está fazendo e as oportunidades de desenvolvimento, porque não é justo, né, que a visão que você tem dele não chegue até ele, né?
Você reparou que você está falando sobre o seu legado? Também, concordo. Curioso. Eu queria saber uma coisa de você. Como é que você concilia a sua vida? Porque de trabalho tem muita coisa. 9.000 pessoas em comando, 1.000 coisas, mudanças, legislação, transformação, adaptação. Aí tem toda uma parafernália de possibilidades e que tem que estar atento a cada dia, a cada momento, a cada mudança. Mas como é que você consegue conciliar a sua vida pessoal e a sua vida profissional? Não, bom ponto. E aí vai mais uma dica de vida e carreira. Eu, até um certo ponto da minha carreira, eu fui muito centralizador, assim, para tentar ter o controle sobre tudo. E a gente não tem o controle sobre tudo na vida, é impossível, né? E aí eu passei a trabalhar com muita força, né, na descentralização, e eu tenho, por exemplo, um time de grande valor hoje na empresa, que eu desenvolvi, assim, desde carreiras iniciais. Então, o primeiro é isso, é ter pessoas que comungam das suas crenças e que te ajudam a carregar, né, a carga do dia a dia, né? Então, o primeiro ponto é esse, você ter pessoas que te ajudem na jornada para ela ficar mais leve. E as pessoas ficam muito felizes em comungar na mesma prática. E a outra parte, um dia eu estava até com o Cortella, ele estava fazendo um evento lá na empresa, eu fiz essa pergunta para ele: Cortella, com os vários papéis que a gente tem na vida, ser pai, né, o marido, o empregado, líder e tal, como é que, dá uma dica para a gente, como é que a gente faz para conciliar? Aí ele falou, né, com aquela sabedoria do Cortella, assim, em primeiro lugar, a gente tem que saber aquilo que a gente dá valor, porque aquilo que a gente dá valor a gente prioriza. E aquilo tocou mais fundo ainda, porque de fato, assim, o que eu hoje olho no meu equilíbrio do dia a dia, assim, se eu estou valorizando e priorizando, ou seja, se eu estou priorizando aquilo que eu dou valor. Então, na hora da família é hora da família, hora do trabalho é hora do trabalho, hora do time é hora do time. De novo, é o estar presente. Então, assim, eu priorizo onde estou. Agora é a hora de eu estar correndo, né, Aldo, tendo uma boa conversa, mas é valorizar e priorizar aquilo que é importante para a gente. É um desafio constante, Reinaldo. Outra coisa na vida, não tem solução mágica, né? Você tem que toda hora estar fazendo um sistema de pesos e contrapesos, né? Onde eu coloco a minha energia e minha atenção, né? Mas um recado, assim, nunca navegue sozinho nesses oceanos da vida, né? Assim, cara, em casa, na empresa, tenha pessoas ao seu lado que dividam a carga com você, no sentido positivo, dividir por confiar no que está sendo feito, por acreditar no propósito e estar feliz com o que está fazendo, né? Outra coisa agora, César, está muito falando de coisa bonita, certinho, mas agora quero falar, imagina, perguntar para ele agora uma coisa. E o que você não tolera? Estou fora, não quero, detesto, briga, mas que você não tolera. Esse dia é engraçado, Reinaldo, esse dia alguém me falou: nossa, nunca vi você perder a paciência, assim, nem queira, nem queira. Não foi no trânsito não, né? Não, o trânsito é um que eu já aprendi a lidar com ele, né? Eu coloco lá meus podcasts, assim, é outro, assim, vai mudar, não tem jeito, né? Tem que achar jeito de lidar. Mas essa pessoa me perguntou: assim, nunca vi você estourar, tal. Eu disse: não, estoure e não queira ver com a história. O que eu não tolero, sinceramente, é questões de falta de ética, né? Questões de desvio de caráter, né? E assim, desrespeito, né? É uma coisa que a justiça tenha sido afetada. E eu tive situações na minha carreira que eu fui muito duro em relação a isso. Poucas, felizmente, né? Mas aí foi quando eu realmente, a minha intolerância, quando eu vejo uma injustiça muito grande, quando eu vejo assim um posicionamento que um caráter, um mau caráter em termos de estar fazendo algo que vai prejudicar as pessoas, ou uma questão de ética, né? Então, essas questões, assim, em definitivo. O resto, sinceramente, Reinaldo, até por ser de RH, eu disse: gente, um fala alto, outro fala baixo, um pensa uma coisa, outro diz. Eu sempre digo pro meu próprio time: gente, ser humano é essa beleza, essa diversidade, assim. O meu filtro, o meu limite é isso, eu só não vou comungar e conviver com isso, né? Não tem a ética, não tem a caráter, não tem a respeito. Sabe o que estou lembrando agora? Onde foi a formatura do meu filho. Parabéns, Gabriel. O Gabriel. Formado. Que tá todo feliz lá, o pessoal do Mackenzie, lá falando festa, criançada, toda, criançada, moçada, tem 21 anos. Assim, teve lá um discurso do pároco lá do Mackenzie, presbiteriano e tal, tem lá o capelão que fez um discurso muito bonito. E ele começou a falar sobre sucesso. Tem assim o que é sucesso para você, o que é sucesso para um, o que é sucesso para outro. E num certo momento ele começou a falar: sucesso para você o que é? Felicidade, alegria, dinheiro, não sei o que, tal, sucesso é isso, tal.
falou, mas tem um outro ponto. Tudo isso certamente é sucesso, cada um escolhe o que é sucesso. Mas eu vou fazer uma analogia com o sucesso de um outro jeito. Ele começou a falar assim, porque aí ele falou de Jesus, ele falou do sermão da montanha. Ele falou assim, bem-aventurados. Ele falou do sermão da bem-aventurança. Ele falou assim, bem-aventurados aqueles que... Aí fala assim, de algumas características que o próprio Jesus falou em termos de valores. Falou honestidade, integridade, eu não vou lembrar de todos. Depois ele falou também sobre amor, ele falou sobre justiça, ou seja, você acabou de dizer isso. É claro, uma coisa é não tolerar, mas não significa que às vezes você tolera, mas não significa que seja conivente. As situações que você pode fazer, chegar lá e brigar, enfrentar, estão sob o seu poder. Tem coisas que não estão sob o poder. Sim, muito mais tem que saber lidar da melhor maneira possível também para não causar um outro lado da história. Um ponto que eu gostaria de perguntar também. Estamos chegando quase no final aqui. Gente, que gostoso, cara, te ouvir assim, com tanta história bonita, com tantos valores que você tem, não é, César? Um sonho não realizado ainda, daqui para frente, o que você pretende? Já que você é um estudioso, uma pessoa que tem essa responsabilidade grande, conselheiro, fez formação, gosta de gente, gosta de pessoas, o que mais? Livro, já escreveu algum? Eu escrevi, não um inteiro. Esse é um sonho. Eu gosto muito de frases. O pessoal cita muito minhas frases, as frases do César. Eu vou escrever um dia, né? Eu brinco, né? Que com cargo vem a carga. Alguma ação com a escolha. Toda escolha é uma renúncia. Vamos dormir com isso. Então, esse é um ponto. Eu escrevi um livro sobre função de RH para Business Partner. Estou escrevendo agora sobre o futuro de RH. Focando nisso que eu coloquei, né? De que a gente não esqueça de levar para esse futuro a humanidade, o olhar genuíno para as pessoas. Então, eu estou agora focando nesse capítulo mesmo. Boa pergunta. Assim, esses dias eu vi uma pessoa que falava sobre o sonho do futuro e a pessoa disse, nossa, eu estou tão bem onde eu estou hoje. Então, assim, talvez eu me coloque nesse lugar, assim, eu me sinto bem do jeito que eu estou, pensando nesse tripé, né, assim, de que eu estou atuando numa empresa que eu consigo ser relevante, impactar pessoas, que eu estou conseguindo atuar em trabalhos voluntários, que eu amplie, né, essa possibilidade, e que eu tenho uma família, né, que eu sou muito feliz com eles, bem estruturada, assim, que me acompanha e me suporta. Então, acho que tem hora também a gente tem que ser só gratidão. Então, o meu sonho eu troco por gratidão. Eu sou muito grato pelo meu momento de vida e pela possibilidade que eu estou tendo de fazer essas três coisas que eu gosto e a maturidade e a experiência me permitem agora, né? Como estar aqui com você, né? Tendo essa conversa super bacana. Para mim, um privilégio. E palestras, suas palestras? Eu tenho sido arrastado para as palestras, sabe que é interessante? Eu fiz o curso com você, Reinaldo. Você falou do Cortella, agora estou imaginando você falando dessas coisas todas. Não, eu sou uma pessoa extremamente introspectiva e introvertida, né? Assim, eu fui chamado para falar com o público desde os 18 anos, mas assim, eu sempre tive uma timidez excessiva, né? Então, estar aqui sempre é um desafio, que é outra coisa que eu falo, a gente tem que superar, né? Nossos limites, né? Então hoje eu me disponho. Então esse ano passado participei de 3 eventos, um evento do agro, outro evento da BRH São Paulo, o próprio do agro. Agora eu vou estar num sobre o substantivo feminino, falando sobre diversidade, né, de gênero, né, da presença das mulheres no agro. Então eu estou me permitindo mais isso, mas e aí, de novo, eu te agradeço, você faz parte dessa história que a gente fez, né, a formação junto lá, mas é a possibilidade de compartilhar algo que possa ser útil para alguém, que tem me feito expandir mais esse caminho. Assim, não era algo que eu imaginava na minha vida e não era algo que eu pensava que eu teria a possibilidade de fazer isso. Mas, enfim, estou tentando. Eu gosto de uma linha de pensamentos assim, porque eu te vejo assim. Um bom palestrante naquele que ele sai as pessoas pensando no palestrante. Nossa, chegou na frente, subiu, fez, virou piruleta, soltou fogos de artifício. Não, as pessoas não saem pensando no palestrante, mas elas saem pensando nelas, porque você tocou, mexeu, cutucou, deu um estímulo, inspirou de alguma maneira para que a pessoa pense de um jeito diferente ou aprenda alguma coisa para incorporar na sua vida. Só pegar esse ponto, semana passada eu fiz 3 horas de conversa com meus 95 funcionários, falando sobre carreira, sobre colaboração. Muito do que a gente falou aí, aqui eu coloquei lá.
E aí uma das profissionais falou, nossa, eu me senti tão bem, parecia que eu estava na sala de casa com você. Eu disse, que bom, porque era um dia chuvoso, eu pensei, nossa, hoje era aquele dia para estar vendo a sessão da tarde, comendo bolinho de chuva. E eu me senti assim com o grupo, então eram 95 profissionais. Aí quando ela falou isso, eu disse, olha que bacana quando a gente pode propiciar, né, essa intimidade de se sentir que está em casa batendo um papo, né, assim, para não ser aquele formalismo também, aquela distância, né? Porque no final do dia, né, a gente tem que, Reinaldo, compartilhar aquilo que seja de aplicação prática também, né? Porque a vida já é tão complexa, né? Se a gente não tiver coisas que nos deem fôlego e ar, também a gente se torna mais complexo do que verdade, já é, né? Verdade. Falando em sala de casa, aliás, é um bom nome para a gente depois pensar no, se um dia eu tiver que mudar o nome, sala de casa, conversa. É isso aí. Conversa, tem até uma história antiga assim. Tinha um presidente americano, não sei quem foi, o Churchill lá, que não era o americano, mas assim, que se conversa ao calor da lareira, coisa antiga. Essas coisas são mas super legais. Então, César, que a gente indo para o final, que você olhasse lá, falasse com essa moçada, questão de geracional, essa moçada que está chegando agora, eu vi de você, um conselheiro, um mestre, um asa, um especialista em gente. Que sugestões ou conselhos você gostaria de dar para essa moçada que está chegando agora? Para o meu filho também, 22 anos, falei. Ele está chegando agora se formou em administração, está começando a carreira, mas já está aqui comigo há 5 anos trabalhando. Então, não começou agora, está começando e agora sim, né? Outra fase. Bacana, é bem grande responsabilidade, bem desafiador dar esse recado, mas é bacana. Eu pensaria em alguns pontos. Primeiro, que a gente sempre procure estar, obviamente, a escolha de estar em locais que a gente se sinta realizado, se sinta feliz. Que a gente sempre vai ter desafio, assim, a felicidade não é algo absoluto, assim, a gente vai ter que lidar com os desafios do cargo, da função, mas assim, se no final do dia o benefício não foi melhor do que o desafio, a conta não está fechando. Então escolha um lugar onde você se sinta bem. O segundo ponto, que você tenha a oportunidade de entender as suas fortalezas e usarem elas a seu favor, porque isso fala muito de recursos humanos, não adianta focar nos pontos a desenvolver que todos nós temos. Então, às vezes, a gente perde muito tempo olhando a carência e não a fortaleza. Então, assim, identifique no que você é bom. Né? Você é bom em planejar, em executar, em informática, em comunicar, em fazer vídeos, assim. É muito mais satisfatório, né, você potencializar aquilo que você já tem naturalmente e ir desenvolvendo as demais habilidades do que você focar na carência, né? Então eu vejo muitas pessoas que acabam sofrendo porque eu queria ser mais isso, mais aquilo, mas a pessoa já é um monte de coisa boa, né, que ele não percebe, porque que nem a gente está falando de comunicação é um dom que você tem que desenvolver, tem uns que já vem com o dom pronto, tem outros que tem que desenvolver. E outra questão, mais duas que eu colocaria, e as novas gerações ela tem muito isso da comunicação, mas a comunicação ampliada para todas as gerações, porque cada geração tem algo para trazer. Então, assim, a gente não perder de vista o potencial da integração geracional, porque nós estamos vivendo aí com 5 gerações nas empresas e cada uma tem algo a ensinar. Então, abrir o horizonte e a comunicação está presente. E talvez a última, assim, é a consciência de que a gente sempre tem a possibilidade de ser o protagonista da nossa própria vida, né? Esse dia eu participei de um treinamento que tinha uma pergunta assim, quanto da sua vida, tirando a fase que a gente é criança, que a gente depende dos pais, é da nossa responsabilidade. E assim, a provocação do professor lá foi que 100% é nossa. E no final porque escolhas e renúncias, a gente escolhe onde a gente quer estar, o que a gente quer fazer. Lógico que os desafios virão, mas assim, ter a visão de protagonismo. Então, fazer o que gosta, usar suas habilidades, se comunicar e ser protagonista da própria vida. E talvez, última vez, assim, ser vocal. Assim, a gente pode se arrepender do que falou eventualmente, mas sempre a gente vai se arrepender mais daquilo que não foi dito. Não fez. Então, não deixar de se posicionar e de falar. É melhor para todo mundo. Sempre com habilidade, com jeito, mas falando. César Bresciani, que prazer te receber aqui. Que prazer te ouvir aqui na nossa sala de estar, sala de visitas em casa, tranquilo, batendo papo, bem informal, tranquilo. Eu, particularmente, espero que você tenha acompanhado e tenha não só desfrutado, mas aprendido muita coisa com esse moço aqui,
que nasceu para brilhar, para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Então eu te agradeço muito por ter participado aqui, aceitado o meu convite para estar aqui no nosso programa Falar é Fácil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Senti muito à vontade, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Legal. E para você que está aqui com a gente até agora, fica um abraço, sim, um abraço mesmo, bem dado, bem apertado. Até o nosso próximo programa. Até lá.